Se eu te der para escolher entre esses dois ovos, qual você prefere? Provavelmente o mesmo que a maioria, o número 2, o mais alaranjado. Seu instinto de sobrevivência indica que esse é melhor para você, e ao comer, ele realmente é mais saboroso que o amarelo. Esses ovos devem ter algo especial, não é? Faz tempo que a ciência se fez essa mesma pergunta. Então um estudo fez um experimento muito interessante. Criou 2 grupos de pessoas e os colocou para comer ovos fritos de cores diferentes. O primeiro grupo comia com uma venda nos olhos. E o segundo, normalmente. O que foi descoberto é que o segundo grupo avaliava o sabor dos ovos com uma cor mais intensa como sendo muito melhor. Enquanto o grupo dos cegos avaliava todos da mesma forma, igual. E isso não era sugestão, ou pelo menos não era o fator principal. Outros estudos mostraram que, na verdade, as pessoas realmente acham os ovos mais alaranjados mais saborosos, mas só quando os veem antes de comê-los. Algo que se explica por um pequeno curto-circuito cerebral devido à nossa evolução particular em relação à comida. Existem 2 razões pelas quais nossos cérebros procuram a cor laranja intensa. Por um lado, na natureza, as cores vivas das frutas geralmente indicam que estão maduras, cheias de açúcar e nutrientes, enquanto as cores apagadas nos avisam de que ainda não estão prontas ou podem ser amargas. Nossa dieta ancestral continha muita fruta e isso ficou gravado em nossos cérebros. A isso se soma algo ainda mais relevante, que nosso corpo anseia por 2 nutrientes muito importantes. A vitamina A e os carotenoides. E as fontes ricas nesses nutrientes quase sempre têm uma cor laranja intensa. Cenouras, abóboras, mangas, por isso seu corpo faz você procurá-los. No entanto, há um problema. Esses pigmentos não têm nenhum sabor que os humanos possam detectar. Ou, dito de outra forma, por sua natureza química, nosso organismo não encontrou uma forma de detectá-los na saliva nem nas fossas nasais. Mas o cérebro quer nos recompensar por sua ingestão. Então ele precisa inventar essa gostosura extra criada a partir de um estímulo visual para nos incentivar a comer mais. É quase literalmente comer com os olhos. Isso explica porque os 2 grupos de pessoas do experimento percebiam os sabores das gemas de forma diferente. No entanto, no caso dos ovos, o mistério vai muito além disso. Porque o fato de um ovo ter uma cor mais intensa, paradoxalmente, não significa necessariamente que ele seja mais rico em nutrientes. Mas existem ovos que são muito mais nutritivos do que outros, e pode ser muito útil aprender a identificá-los. Fique tranquilo, não esqueci do ovo verde da miniatura, tudo ao seu tempo. Te apresento o salmão Gerardo. Gerardo vive nas águas do Alasca e sua dieta rica em crustáceos, que possuem muitos carotenoides, dá a ele a característica cor vermelho alaranjada dos salmões selvagens do Alasca. Eles são deliciosos, embora sejam um pouco caros. Gerardo tinha um tio na Noruega, Antônio, que vivia em uma piscicultura. Antônio comia uma ração genérica para peixes, e quando morreu, ninguém quis comê-lo porque ele tinha essa cor esbranquiçada que os humanos identificavam como pouco saudável ou de baixo valor nutritivo. Porque sim, muitas vezes a cor dos produtos de origem animal depende muito mais da alimentação do que da espécie. Sabendo disso, ao seu filho Jesus, o criador de peixes começou a dar suplementos de carotenoides sintéticos. E as pessoas brigaram para comer Jesus, pois com aquela cor ele devia estar deliciosíssimo e cheio de nutrientes. Gerardo e Jesus têm uma cor de carne muito parecida. Além disso, são primos, são da mesma espécie, então deveriam ter um perfil nutricional semelhante. Mas não é o caso, porque os crustáceos não têm apenas carotenoides, eles têm muitos outros nutrientes, como por exemplo o importantíssimo ômega 3. Mas Jesus não come crustáceos, só ração genérica e carotenos sintéticos, o que lhe dá um perfil nutricional um pouco inferior ao do seu primo, a não ser que receba outros suplementos. Por isso, enquanto a cor de Gerardo realmente reflete uma alimentação variada e rica em nutrientes de vários tipos, a cor de Jesus reflete uma estratégia de marketing que explora seus sistemas primitivos de sobrevivência. Pois exatamente o mesmo acontece com os ovos, mas de forma ainda mais agressiva. Isto aqui é a escala Roche da cor da gema, desenvolvida em 1956. Fazendeiros, distribuidores, supermercados, todos os elos da indústria alimentícia estão muito conscientes dessa nossa fraqueza por essas cores mais intensas, e é algo que eles exploram para conseguir vender mais o produto. A escala tem 15 tons, e embora você como consumidor nunca a veja, internamente ela é usada para calibrar a alimentação das galinhas até conseguir a cor desejada e para confundir bastante o seu cérebro. Uma galinha que cisca livremente em um campo cheio de plantas de diversas espécies e insetos tenderá a ter uma gema mais alaranjada. Aqui o instinto do seu corpo está correto.
Ela tem essa cor porque comeu dente de leão, trevos, minhocas, lesmas, frutas silvestres, é rica em caroteno sim, e também em muitos outros nutrientes. Mas desde a invenção do conceito da escala Roche, pode-se fazer com os ovos o mesmo que com o peixe Jesus. Encher de cor, mesmo que continue vazio de nutrientes. Vazio, obviamente, entre muitas aspas, porque olha, ainda é nutritivo e saudável, mas não tanto em alguns casos como poderia ser. No final, se você quer encontrar ovos mais nutritivos, deve prestar atenção à alimentação que a galinha recebeu e às condições em que ela foi criada. Em geral, uma galinha que teve acesso ao ar livre e uma alimentação variada do solo será o mais nutritivo que você pode encontrar. E dentro dessa categoria estão os ovos de cor verde. Essa pigmentação, embora extremamente rara, pode acontecer e desde que seja apenas na gema, é completamente comestível. Assim como os carotenoides dão cor laranja, existem outros nutrientes como os taninos ou a clorofila, que se forem ingeridos pelas galinhas, podem resultar em ovos com uma cor verde intensa. No entanto, é raro que as galinhas tenham acesso a uma variedade tão exótica de alimentos. Por isso, nos casos registrados são muito poucos. Um dos primeiros casos bem estudados foi o de 2020 no estado de Kerala, no sul da Índia, onde algumas galinhas surpreenderam o mundo ao botar ovos com uma gema de cor verde esmeralda. Cientistas da Universidade Veterinária de Kerala confirmaram e investigaram o fenômeno, concluindo que não era causado por mutação genética, como se pensava, mas sim pela alimentação. As aves que viviam em semi-liberdade estavam se alimentando naturalmente de plantas locais ricas em clorofilas e taninos. Especificamente a erva medicinal Sida cordifolha, conhecida como curunzote. Quando os pesquisadores mudaram a dieta delas para uma ração comercial comum, os ovos voltaram a ter a coloração amarelada habitual. Essas plantas ricas em pigmentos verdes são mais raras do que aquelas que possuem pigmentos amarelos ou alaranjados. Por isso, os ovos de cor verde são tão incomuns. E embora seja uma cor que pode ser facilmente replicada adicionando pigmentos sintéticos à alimentação das galinhas, nenhuma empresa nem granja fez isso, porque em geral causam bastante rejeição na população. Se um dia tiver a oportunidade, experimente sempre ovos de origem natural, talvez sejam os mais nutritivos que você já provou. Pois para que a galinha tenha conseguido comer pigmentos verdes naturais, isso significa que ela tinha uma grande variedade de alimentos disponíveis no seu quintal, embora, para ter certeza, antes seria necessário verificar seu perfil nutricional. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até logo!